O primeiro trimestre do governo Lula registrou um número recorde preocupante no desmatamento, segundo dados do INPE. A destruição do cerrado entre os meses de janeiro e março deste ano chegou a 1.375,3 quilômetros quadrados, número nunca antes apontado. Já o desmatamento da Amazônia teve a segunda taxa mais alta da série histórica, com 844,6 quilômetros quadrados. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma das explicações para esse número recorde de desmatamento é a falta de diálogo dentro do governo. Procuradores que cuidam da pauta ambiental, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, criticam a ministra Marina Silva, dizendo que ela não procurou o órgão para falar de ações. Aí o Ministério, por outro lado, diz que não houve nenhum pedido de agenda por parte dos procuradores. A questão é que a agenda ambiental era uma agenda que estava entre as prioridades quando Lula começou e depois também de terminar a campanha eleitoral e, ao ser eleito, fez parte do discurso. De que forma que esses números agora colocam um desafio para Lula e também para Marina Silva, que é um nome relevante, importante e muito respeitado nesse assunto. Segré. Para os dois. Para o Lula, porque ele defendia que toda a ação do Bolsonaro tinha sido errada. Para o Macron, inclusive, que defendia tanto que não poderia continuar a negociar com o Brasil em função da falta de preocupação do governo Bolsonaro com a Amazônia. E isso mostra, Evandro, que a diferença entre a teoria e a prática na política pode ser muito extensa. E não era apenas o Lula chegar na presidência, a Marina Silva chegar no ministério, para que os desmatadores que estão cometendo muitos crimes ambientais, de fato, dizem, não, agora então vou parar, porque já que o Lula prometeu que vai cuidar do meio ambiente, então não vou desmatar mais. Não, eles vão continuar desmatando. E aí me parece que o Ministério de Meio Ambiente está errando na política. Não é a agenda que deveriam pedir os procuradores. É buscar o governo todas as ferramentas que permitam combater essa questão e não aguardar a que a agenda seja feita. 100 dias se passaram e ainda nada de controlar o desmatamento. A atuação está estática, Piperno, no teu ponto de vista? Claro, a atuação ela está ruim. Não adianta ficar criticando o governo passado e apontar a indústria do desmatamento que prosperou, a taxas chinesas, por sinal. Isso é fato. É preciso agora apontar os mecanismos de reação para isso. Então, a fiscalização tem sido falha, o número de fiscais, por exemplo, diminuiu, não agora, né, mas vem diminuindo nos últimos tempos. Há, sim, problemas de comunicação entre várias áreas do próprio governo. A ministra, ela tem uma figura, enfim, ela cultivou, assim, digamos, essa aura praticamente monárquica que ela exerce nesse tema. Tem que descer um pouco, tem que ir para o chão, tem que tomar providências rapidamente. Eu sei que tem muita coisa em formatação, inclusive, anteontem a gente falou aqui do CAR. O CAR já implementou nos últimos dias mudanças importantes, porque está havendo uma sobreposição de ocupação em terras de garimpos, e isso envolve milhares e centenas de milhares de hectares de terra, ou seja, o sujeito vai, invade uma área de garimpo e registra no CAR. Resultado, isso vira uma propriedade dele e a partir disso ele pode, por exemplo, tomar financiamento. Sim. Então agora o cara acaba de instituir um mecanismo para bloquear no próprio sistema esse tipo de sobreposição. Isso é uma das coisas fundamentais. Agora, tem que punir, tem que prender, tem que ir lá embaixo ver exatamente o que está acontecendo e tem que melhorar a fiscalização. E outra coisa, num desses próximos dias aqui, não sei se na semana que vem ou na outra, vai haver uma reunião do Mercosul exatamente para debater itens da questão ambiental que vão fazer parte do acordo lá com a União Europeia, que exigiu contrapartidas melhores. Então eles vão se reunir para oferecer um pacote voltado a isso. Agora, como é que vai fazer isso se aqui no Brasil os problemas são evidentes? Então, essa é uma questão para ser resolvida para ontem. Não adianta ficar postergando, protelando e buscando terceirizar a culpa.
O CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, também tem um outro problema, que é a falta de união do sistema, de uma integração dos estados com o governo federal. Então, muitas vezes, estados têm um sistema, governo federal domina outro, não há uma comunicação entre esses sistemas ou há uma dificuldade entre eles e muita gente deixa de registrar ou aqueles que registram não têm uma resposta rápida da sua gestão local sobre o seu registro, o que dificulta a elaboração de dados e também dificulta enxergar, ter um raio-x de como estão as propriedades em relação à conservação das áreas ambientais. Quero entender de você também, Ricardo Almeida, de que forma que você enxerga essa gestão de Lula nesses primeiros 3 meses com esses números que nós estamos trazendo aqui. Eu vou puxar uma coisa que o Piperno falou que eu achei interessante, uma expressão muito boa. A aura monárquica da Marina Silva, né? Há um mês e meio, mais ou menos um mês e meio atrás, a Marina Silva deu uma declaração dizendo que o desmatamento estava sendo revanchista. Então você tinha uma espécie de desmatamento intencional, tendo em vista agora o novo governo. Uma vingança contra o novo governo. Uma vingança do novo governo para manter as taxas, os números altos e daí expor uma fragilidade desse governo quanto à questão ambiental. Foi isso que ela falou. Eu acho que independente dessas teorias da conspiração, se existe revanchismo ou não, até porque é uma coisa que ela não pode medir, ninguém pode saber, né, se há um desmatamento por revanchismo ou se ele não é. Independente disso, medidas efetivas precisam ser tomadas. O que eu estou vendo no governo, por exemplo, eu vi essa declaração da Marina, eu vi declaração do presidente do IBAMA, dizendo que o IBAMA estava muito enfraquecido, daí ele não conseguia realizar a fiscalização necessária. Independente dessas declarações, é preciso ter medidas concretas para resolver o problema concreto. Existe um problema concreto que é o desmatamento no Brasil. Esse problema foi levantado pela campanha de Lula como um problema do governo Bolsonaro. Por quê? Porque, de fato, houve um aumento muito expressivo do desmatamento durante o governo Bolsonaro. Isso é um fato dado. Só que não, foi um fato dado e não resolvido. Então, é mais um problema que é herdado do governo Bolsonaro e que não é resolvido por medidas concretas. E, como foi colocado, o ambiente internacional de negócios vai cobrar isso aí. Houve uma grande expectativa por parte de diversos países, entre os quais a França e a Alemanha, de que com o governo Lula as coisas melhorariam nessa área e não estão melhorando. Então, assim, é mais um caso onde você tem mais discurso e retórica do que ação efetiva.